O tema da nossa live hoje é a análise SWOT dos tratamentos de reprodução assistida. Se você souber realizar o melhor planejamento estratégico para fazer alguma ação e pensar de forma fria e calculista para ver a melhor maneira de executar um projeto, maior a sua chance de obter sucesso. Isso vale para muitas coisas em nossas vidas, inclusive para ações pessoais, para ações profissionais, e por que não seria diferente nos tratamentos de reprodução assistida? Por que não fazer um planejamento adequado se você vai fazer um tratamento para aumentar a sua chance de dar certo? Só que um bom planejamento depende da análise de diversas variáveis que podem interferir diretamente na sua chance de sucesso. E analisar não só os lados bons, não só os pontos positivos, mas também, principalmente, aqueles que serão capazes de te fazer cair. E se você estiver preparado para saber as adversidades que podem te derrubar, maior a sua chance de permanecer em pé. Existe uma técnica chamada análise SWOT, que é feita em mundos empresariais para fazer esse tipo de planejamento, e eu roubei essa ideia, o nome para mim. Então, o tema da nossa live hoje é a análise SWOT dos tratamentos de reprodução assistida. Só que antes de começar, deixo desejar um feliz 2022, dizer que estou feliz demais em voltar com as nossas lives. Estava com saudades de verdade, eu falo isso de coração, porque eu tenho um prazer pessoal muito grande de vir aqui e poder conversar e dividir conhecimento com vocês e também certamente aprender muito. Eu espero que seja um ano especial, um ano muito rico de conteúdo, informação, mas que principalmente você consiga completar a sua família. Fazendo aqui as vezes da casa, boa noite para todo mundo, eu espero que aproveitem a live e fico à disposição para tirar dúvidas conforme elas forem acontecendo, tá bom? Oi Cris, tudo jóia? Tudo em ordem? Feliz ano novo para vocês, viu? Que seja um ano muito feliz, de muitas conquistas, para que a gente possa ter em 2022 especial e, se Deus quiser, com um bebê em casa. Nessa live eu vou tentar sistematizar, assim como deve ser feito. Quando nós vamos fazer um planejamento, a primeira coisa que você precisa responder é: qual é o meu objetivo? Eu estou planejando o quê para conseguir o quê? Então, parece meio fácil essa resposta quando nós estamos falando quem entra nos tratamentos de reprodução assistida, mas tem muitos casais que se perdem desde o princípio porque esquecem de traçar um objetivo bem claro para poder iniciar os seus tratamentos. As dificuldades para se fazer um tratamento, às vezes são tão grandes, às vezes dificuldades pessoais, outras vezes dificuldades técnicas, que o objetivo de muitos casais passa a ser fazer um tratamento. Olha, não, eu estou me organizando para fazer o tratamento, agora eu vou fazer a minha fertilização in vitro, e traça o tratamento como a meta principal. E isso é um erro muito grande, porque nós sabemos que, independentemente do tratamento que for realizado, ele pode não dar certo. E se seu objetivo foi o seu tratamento, você vai terminar sem aquele que deveria ser o seu objetivo real, que é ter um filho nos braços. Então, quando você vai definir um plano estratégico antes de começar um tratamento de reprodução assistida, a sua meta é ter um filho nos braços. Os tratamentos serão apenas os meios utilizados para você chegar até ela. E quando eu coloco isso como meta, o foco de todas as ações é alcançar esse propósito. E eu espero que você seja capaz
de realizar todas as ações da melhor maneira possível e consiga se organizar, e é isso que eu vou falar durante a live, para que não pare até que a sua meta aconteça. Os índices de desistências dos tratamentos de reprodução assistida são muito elevados. Realizar um tratamento de FIV, por exemplo, com alto investimento econômico e com alto investimento emocional, exige uma capacidade de recuperação muito grande quando eu tenho um insucesso. E são muitos casais que descontinuam os tratamentos e desistem de um sonho porque não conseguiram se reerguer diante de alguma adversidade. Outros sequer conseguiram alcançar o tratamento. Então, o índice de descontinuação dos tratamentos é muito grande. E se eu souber por que os casais desistem, se eu tiver essa informação, então eu, Davi, vou começar um tratamento. Eu e minha esposa vamos começar um tratamento. E eu sou nulo de conhecimento. Eu sou marinheiro de primeira viagem. Mas, poxa vida, por que será que tantos casais desistem dos tratamentos? Por que será que tem tantos casais que fazem tratamentos e não terminam com a meta realizada com seu filho em casa, com seu filho nos braços? Se eu souber o porquê, aumento a minha chance de me planejar de maneira correta para que eu consiga alcançar. E eu estudo aquilo que aconteceu com os outros para planejar o meu melhor tratamento. E é isso que nós faremos. Uma análise SWOT, uma análise de variáveis positivas e negativas que fazem com que alguns casais consigam e outros não ter um filho nos tratamentos de reprodução assistida. Quais são elas? São 5 pilares. São 5 pilares que nós temos o conhecimento científico, que são os principais que fazem muitos casais desistirem e que serão aqueles que, se superados, aumentarão significativamente a sua chance de ter um bebê com tratamento. O primeiro pilar sempre vai ser o pilar técnico. Então, na estratégia técnica, o médico precisa avaliar se é um casal que tem chance de realizar um tratamento e como realizá-lo para trazer alguma expectativa de resultado. Dentre o pilar técnico, eu terei variáveis positivas, simbolizadas no meu verdinho, e variáveis negativas. Quais são os pontos fracos que eu tenho que precisam ser melhor trabalhados tecnicamente antes, durante o tratamento para aumentar a chance do resultado ser positivo? Então, o primeiro pilar de sustentação estratégica começa com o pilar técnico e a orientação do médico para aquele casal de qual tratamento e como deve ser realizado para alcançar a gravidez. O grande problema é que geralmente as consultas resumem-se ao pilar técnico. O paciente procura o médico indica uma fertilização in vitro, o paciente vai para casa e fala, bom, se o médico falou, vamos fazer. E desembolso o valor, vou com toda a minha expectativa e vou com tudo para o tratamento. E aí, durante o tratamento, eu começo a perceber que às vezes eu tenho gastos a mais. O quanto isso mexe com o lado emocional, o quanto isso mexe com o lado conjugal. Começo a passar pelos processos físicos do tratamento e começo a ver as dificuldades reais do processo. Acabou aquele momento de euforia, em que, sabe quando você vai fazer uma corrida, sei lá, vou correr uma meia maratona,
Tem aquela, ou que seja uma corrida curta, que você vai lá e faz a sua largada e vai com um ânimo a mil. De repente, no meio da corrida, você está lá já cansado, não tem mais ninguém do seu lado gritando, te apoiando para continuar correndo, e você fala, o que eu estou fazendo aqui? Essa frase acontece em muitas situações. E é o que eu chamo o vale. Que é a fase que não tem ninguém mais te apoiando, ninguém mais te incentivando. É você e você tendo que lutar já diante de possíveis adversidades que possam seguir. Então, se eu vou olhar apenas o pilar técnico e não me preocupo com as outras variações que podem acontecer ou as outras variáveis que podem acontecer durante o tratamento, que são variáveis muito mais pessoais do que médicas, eu esqueço de um componente importante que é o que faz a maioria dos casais desistir diante do insucesso, que são os outros 4 pilares do nosso projeto. Temos o pilar técnico, temos um pilar físico. O tratamento envolve... Opa, deixa eu virar certinho. O tratamento envolve algumas etapas físicas, que nem sempre são tão ruins assim. O tratamento nem sempre é tão difícil, mas para alguns existem alguns componentes físicos que a gente vai falar daqui a pouco que podem atrapalhar durante o tratamento e ser um ponto de reflexão quando o casal vai pensar em fazer um próximo. Mas daí entra, no Brasil, um dos principais. Eu até separei um maior para ele. O pilar financeiro. O pilar financeiro. E esse é um que coloca muitas barreiras no acompanhamento dos casais com infertilidade. Muitas barreiras. Mas cientificamente falando e por experiência pessoal, ele não é o maior de todos. O maior é esse aqui, ó. Emocional. O aspecto emocional do tratamento é muito importante. O investimento emocional é tão importante quanto o investimento físico. E se eu não tiver o cuidado de trabalhar o aspecto emocional durante todo o processo, o risco de não conseguir também é grande quando começa a entrar no vale, quando entram as adversidades. E por último, um pilar que poucos falam, mas não menos importante: conjugal. Quando eu estou falando de um tratamento de um casal, porque hoje em dia tem produções independentes, é muito importante o equilíbrio conjugal para que a gente tenha um caminhar mais saudável e ajude a equilibrar o pilar emocional. Porque quando eu vejo tratamentos onde há uma desunião ou um desencontro de intenções do casal, dificilmente esse tratamento vai até o final ou o casamento vai até o final. Então o objetivo da minha live hoje é explicar o pilar técnico, físico, financeiro, emocional, conjugal. Técnico, físico, financeiro, emocional, conjugal. São 5 pilares. Pilar técnico, físico, financeiro, emocional, conjugal. E serão eles que terão que ser trabalhados principalmente antes, derrubei tudo aqui, antes, para que vocês consigam já se preparar para o que vem pela frente e durante o tratamento, ok? Bom, pilar técnico. Como que é um planejamento técnico de uma fertilização in vitro para aumentar a chance de sucesso? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos? As principais variáveis para se ter um resultado positivo, um bebê em casa, são óvulo, espermatozoide e endométrio.
se eu tiver um bom óvulo, um bom espermatozoide, um bom endométrio, ou seja, um bom embrião, vamos colocar dessa maneira, um bom embrião e um bom endométrio, maior a minha chance de alcançar um resultado positivo. E de todas as variáveis, a idade da mulher é o principal. Então, quando eu estou falando da idade da mulher, sempre reflita sobre isso. Porque tem mulheres que têm uma idade maravilhosa. Hoje, acabei de conversar com um casal. A mulher tem 30 anos. E aí ela tem indicação de FIV. E o casal tranquilo. Poxa, não, vamos viajar, fazendo planejamento de viagem. Quando a gente voltar, quem sabe, ano que vem, no final do ano, a gente faz uma FIV. Porque eu tenho tempo, eu estou tranquilo. Eu sou jovem. Você está deixando de valorizar aquilo que você tem de mais positivo que a idade jovem. E aí a vida traz transformações que às vezes a gente não tem controle. Quedas financeiras, questões familiares, questões pessoais, que vão me fazer postergar. Quantas vezes eu não atendo casais que me procuraram e voltaram depois de anos e já não tem mais o principal fator prognóstico de tratamento de FIV, idade da mulher, e ela perdeu essa variável. Então, quando eu vou analisar a variável técnica, a primeira coisa que o médico olha, idade da mulher. Se ele é um ponto positivo, eu não quero perder essa variável. Se ele é um ponto negativo, eu preciso saber como trabalhar essa variável para tentar contorná-la e tentar buscar melhor resultado. Segunda variável técnica mais importante, reserva ovariana. Reserva ovariana. Eu sou jovem, eu tenho 30 anos de idade, mas eu tenho uma insuficiência ovariana e se eu fizer um tratamento eu vou ter um único óvulo. Então, medir e planejar com a reserva ovariana será também de extrema importância. Porque se eu tenho uma idade avançada, é na reserva ovariana que eu vou tentar buscar melhorias. Eu tenho uma idade avançada e uma ótima reserva ovariana. Eu vou tentar buscar quantidade para, nesse grupo, aumentar a probabilidade de que pelo menos um seja bom. Entendem? Ou vou fazer diversos tratamentos, mesmo que eu tenha uma menor reserva, para acumular óvulos para aumentar a chance de que pelo menos um seja bom. Isso significa saber trabalhar as variáveis. Então, a idade e a reserva ovariana são as duas principais para modular a estratégia técnica do tratamento. O objetivo, se a idade é avançada, é aumentar o número de óvulos recuperados, seja numa única indução ou em alguns ciclos de indução para aumentar o número de óvulos coletados. Se a idade é jovem, mas a reserva é baixa, eu ainda posso acreditar na qualidade porque esses óvulos são jovens. E eu tento buscar também um pouquinho mais de quantidade, mas eu acredito fortemente no potencial desse óvulo. Não menos importante, estudar o espermatozoide. Faça uma análise cuidadosa. Quando indicado, faça um teste de fragmentação de DNA espermático. Estude a parte masculina para não descobrir depois que havia um problema com o sêmen. E em terceiro lugar, o endométrio. Veja com carinho o seu endométrio antes de transferir. Olhe, não tenha pressa para transferência. Eu falei isso para uma paciente ontem que veio fazer uma ultrassom grávida. Eu cancelei a transferência dela umas 3, 4 vezes. E a minha frase que eu sempre uso é: eu nunca me arrependi de cancelar uma transferência embrionária por qualquer motivo que seja. A progesterona veio um pouquinho maior do que deveria, cancelo. O endométrio está um pouquinho menor do que deveria, cancelo. Se eu precisar fazer uma biópsia, hoje eu não é uma live sobre endométrio, mas o que eu precisar fazer para que eu chegue naquela transferência, tendo a consciência de que fiz o meu melhor, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. E é isso que médico e paciente devem fazer. É isso que médico e paciente devem sempre fazer: alinhar propósitos. E os propósitos devem ser os mesmos. Realizar o melhor que nós podemos fazer para que o tratamento dê certo. Isso envolve aspectos médicos e isso envolve aspectos pessoais dos pacientes.
Às vezes o paciente quer atribuir ao médico toda a responsabilidade e não está cuidando da sua alimentação, e não cuida da sua atividade física, e não segue à risca o uso correto das medicações, e não está perdendo peso, e não parou de fumar. Cadê a dedicação recíproca? Para que, eu costumo brincar com os pacientes, se eu remar o barco para um lado e você remar para o outro, pode ser que eu seja muito forte no remo e leve você até a sua gravidez. Mas, poxa, vamos remar junto, né? Vamos remar juntos. Certamente, se todos remarem para o mesmo lado, maior a chance de dar certo. Então, dentro da variável técnica, é assim que o médico vai fazer o seu planejamento. E aí entram as outras 4 variáveis. Só que as pessoas acham que essas variáveis devem ser tratadas pelo casal na sua própria casa. Isso é verdade. Mas seria muito melhor se dentro do diálogo e da relação médico-paciente, o médico, que na minha teoria é o seu técnico, soubesse das suas fragilidades, soubesse das suas adversidades. Por exemplo, um casal que fala para o médico, olha, eu tenho limitações financeiras, eu tenho condições de fazer um único tratamento, porque, por exemplo, eu vendi o meu carro e tenho dinheiro desse carro para fazer o meu tratamento. Se eu tiver um resultado negativo, eu não tenho como levantar recursos de novo depois. Nossa, eu vou derrubar 70 vezes aqui. Se eu tiver um resultado negativo, depois eu não tenho como levantar recursos financeiros depois. O médico tem que saber disso. Porque às vezes, vamos supor, uma paciente de 41 anos de idade, 42 anos de idade, cuja taxa de sucesso com o próprio óvulo é de mais ou menos 5 a 10%, talvez, se a meta é ter um filho, e eu tenho um tiro por tratamento, talvez o tratamento com óvulos doados, a conversa sobre tratamento com óvulos doados deva ser antecipada. Olha como o planejamento técnico muda quando eu sei uma variável do casal, no caso a variável financeira. Muda completamente. E eu já fiz isso. Porque o tratamento com óvulos doados proporcionaria 70% de chance. Então, quando eu sei dessa fragilidade do casal, eu converso com o casal e abro outras possibilidades para que juntos a gente possa conversar. É importante o médico ter noção da condição e da fragilidade emocional do casal. É importante o médico ter a percepção, chamar o marido para consulta para saber a fragilidade emocional do casal. Para ver como é que está essa condição conjugal. Às vezes só vai a mulher, só vai a mulher, só vai a mulher. Cadê o marido? Falo eu em diversas consultas. Acabei de falar isso, meu irmão. Cadê o marido? Não estou vendo, ele está sabendo que a gente está conversando? Porque é difícil o homem conversar com a mulher, e a mulher vai chegar em casa e falar para o marido, ela não consegue falar para o marido aquilo que o médico falou na consulta. É difícil esse telefone sem fio de médico, mulher e marido. Então o médico tem que chamar o marido para consulta, a mulher tem que chamar o marido para consulta, mesmo que seja para ele ser contra, mas eu preciso chegar numa harmonia. Então, esses outros 4 pilares, além do pilar técnico, não devem se limitar ao casal resolver. Porque se o médico é o técnico do time, ele tem que ter conhecimento das reais capacidades e condições do seu time para fazê-lo jogar da melhor maneira possível. E dar opiniões, ajudar a dar manejos. Quantas vezes eu não dou opiniões de planejamento financeiro para o casal? Olha, no seu caso, vale a pena não parcelar seu tratamento. Você tem condições, faça, ou espera, guarda o seu dinheiro um pouquinho e faz o seu tratamento daqui 6 meses, porque você tem 28 anos. No seu caso, eu falo, não fica guardando dinheiro por 1 ano, porque você tem 40 anos. Parcela. E eu ajudo, dou um norte financeiro para o casal. Então, entrando nos aspectos pessoais, vamos lá um a um. Nossa, virou uma bagunça meu negocinho aqui, mas tudo bem. Segundo pilar pessoal é o pilar dele, eu sinceramente acho que deles é o mais fácil. O pilar físico. Quais são os prós e os contras dos pilares físicos? E aí eu diria que é copo meio cheio e copo meio vazio, porque não é gostoso aplicar injeções, não é gostoso fazer coleta de óvulos. Tem uma questão física envolvida. A sensação dos ovários crescendo não é tão confortável assim. Mas eu diria para você ter 2 cuidados fundamentais em relação ao físico. Primeiro, saiba que existe sim
um processo físico envolvido no tratamento. Mas não sofra as dores dos outros. Ah, é porque eu vi na internet, a blogueira falou que sofreu, que teve dor. Não sofra as dores dos outros, porque a grande maioria dos pacientes não sentem nada de tão intenso assim. Então, entre por tratamento para ter a sua experiência física do processo. E aí, você tira as suas próprias conclusões. E quando você tiver algum desconforto físico, alinha de novo o teu propósito. Estou fazendo o melhor para o tratamento, estou fazendo o melhor para o tratamento. E deixa que o médico tome conta de você. Faça as suas queixas. Ah, estou com dor, estou com isso, estou com aquilo. Existem estratégias para tentar diminuir dor durante o processo, até mesmo na coleta de óvulos. Existem formas para tentar diminuir dor, mas não sofra a dor dos outros e saiba que esse desconforto é transitório, é passageiro e está alinhado com o seu maior propósito. Assim, o lado físico fica moleza. Mas tem o aspecto financeiro. Perdi o negativo do meu financeiro. Vamos pegar esse aqui, presta aqui. Isso aqui é desse. Tem o aspecto negativo do financeiro. E aí o financeiro exige planejamento pessoal. Tem um perfil chamado Embrião Financeiro, @Embrião Financeiro, que é muito legal, que ajuda a dar dicas de planejamento financeiro para fazer fertilização in vitro. E no aspecto financeiro, para quem tem dificuldade financeira, quando esse é um ponto de dificuldade, eu diria para ter alguns cuidados. Primeiro, saiba planejar o tratamento como um todo, inclusive o que deverá se fazer caso o resultado seja negativo. Ou seja, planejamento de longo prazo, para que você saiba equacionar os seus recursos financeiros, até mesmo caso tenha um resultado negativo. Então, dica número 1, tenha orçamento de tudo, calcula tudo, até logística, quanto você vai gastar de combustível. Aliás, o combustível hoje está caro para caramba. Para poder fazer isso, coloca na ponta do lápis e planeje certinho para você fazer. Segundo cuidado, estou procurando por menor preço, estou procurando por baixo custo. Cuidado, porque alguns projetos de baixo custo também podem diminuir qualidade. Então, tenha uma referência de onde você vai fazer. Tente buscar as estatísticas do local onde você está fazendo o seu tratamento para poder também não perder dinheiro. Vamos supor que num lugar custa 20 mil, no outro custa 10 mil. Se o de 10 mil proporciona um atendimento com baixa chance de sucesso, se você engravidou, ótimo, mas se você não engravidou, dificilmente você vai conseguir levantar outros 20 para fazer no segundo local. Então, apesar de saber que a busca por um menor preço é importante, não perca a referência de qualidade nunca. E não perca a relação de confiança e acolhimento nunca. Faça em algum lugar que você sinta-se segura que está fazendo o seu melhor também. Porque o sentimento de culpa diante de um resultado negativo, ainda mais no não acolhimento, é muito triste e difícil de ser superado para que o casal se restabeleça para iniciar do zero tudo de novo. Então a parte financeira é um pilar difícil, limita muitos casais, mas precisamos dar um jeito. Tá? Existem saídas financeiras, tem os programas de baixo custo, alguns laboratórios têm programas de baixo custo, lá no FIVMed, falo por mim, tem o programa Via FIV. Poxa, eu tenho idade menor do que 35 anos, caramba, já ouvi falar do programa de doação de óvulos, que são formas de tentar conseguir fazer de forma mais acessível e ajudar outra pessoa ao mesmo tempo. Ah, mas eu não posso ser doadora. Puxa, mas eu sei que se eu tiver uma amiga que pode ser doadora por mim e me ajudar. Então existem formas, estratégias que você pode conversar com o seu médico e falar com ele, olha, como é que eu consigo fazer isso de forma mais acessível? E assim tentar achar o local da sua confiança para que você consiga fazer da forma mais acessível possível. Quarto pilar. Esse é para valer, hein? Emocional. O pilar emocional é, para mim, um dos mais importantes. E para mim, o pilar emocional, ele é equilibrado com informação, gerando expectativas e planos, trazendo respostas coerentes
e acolhendo os casais na dificuldade. O pilar emocional, para mim, não é bem construído só com palavras de motivação. Vamos lá, vai dar certo, segura a onda, você vai ser mãe, não desista. Sinceramente, isso, na minha opinião, só atrapalha. Só atrapalha. Isso daí é bom lá no começo, na largada, no vale, que é onde o pilar emocional pega, que é quando o paciente já fez um tratamento, não deu certo, está sofrendo. Não adianta vir com palavras só de motivação. Olha, não desista. Não adianta. As respostas têm que ser coerentes. Por que não está dando certo? E o médico tem que ter a habilidade de dar um norte técnico para que o casal consiga enxergar um caminho para ainda ter o seu filho nos braços. Enquanto eu não conseguir fazer o casal enxergar que ainda é possível, dificilmente eu consigo um pilar emocional muito equilibrado. Enquanto o casal tem muitas dúvidas e não se sente acolhido pela equipe, ou não se sente acolhido pelo parceiro, ou não se sente acolhido pela família, o pilar emocional estará abalado. Então, só com diálogo, informação e acolhimento, na minha opinião, essa é a minha opinião, nós começamos a estruturar esse pilar. Outras vezes serão importantes avaliações de uma psicóloga e o acompanhamento de uma psicóloga super apoia o acompanhamento psicológico nesses casos. A acupuntura ajuda nessa ajuda energética. É ótimo, mas para mim tudo começa com informação e acolhimento. E uma outra coisa fundamental para o pilar emocional é criar expectativas corretas, para que eu também não suba as nuvens, porque senão o tombo é maior. Andar com os pés no chão diminui muito as quedas e aumenta a sua chance de se reerguer nas adversidades. Então, não minimize o seu pilar emocional, fale para o seu médico, converse com o seu médico. Ontem eu tive uma conversa de uma paciente que foi super aberta comigo, uma querida amiga. Davi, eu não estou bem e isso já me fez fazer um monte de coisa. Quando o senhor não tá bem, então tá bom, me prepara aqui, já liguei pro marido, ó, vamos fazer isso, vamos preparar ela aqui, vamos... Sabe, assim, eu tô vendo que a corda tá para estourar ali naquele casal com pilar emocional, eu quero chegar na minha meta, eu quero chegar com o filho nos braços. Então eu preciso saber equacionar o pilar emocional. E o último pilar, o pilar conjugal. Aqui eu vou falar duas coisas. Isso aqui é para os maridos. Não enrole uma paciente, uma mulher, que já decidiu ser mãe, especialmente se a idade dela é mais avançada ou sua reserva ovariana é baixa. Não enrole essa mulher. Senão a chance de você não fazer parte dos planos do ser pai e filho dela vai ser muito grande. Eu tenho vários casos em que o marido enrolou, e desculpa o termo, mas levou um pé na bunda depois. E acabou o casamento. Quando a mulher já se abriu para ser mãe, começa a enfrentar dificuldade, começa a ver que a idade está avançando, começa a ver que a reserva ovariana está baixando, o homem tem que ser parceiro, se quiser ser o legítimo parceiro da sua esposa. Então, entenda a importantíssima empatia de acolher a sua parceira para dar uma retaguarda para ela para fazer aquilo que for preciso e necessário naquele momento. Então, vá atrás, junto com ela, de informações do impacto da idade com a reserva ovariana, o que pode, até quando você pode esperar, se você está em dúvida se você quer ser pai ou não. Mas não enrola essa mulher. E agora eu falo para a mulher também, escute seu marido também. Não é só emoção. Ajude ele no planejamento financeiro quando ele fala das dificuldades financeiras que estão passando, desse planejamento financeiro. Ajude a enxergar a razão que ele tenta trazer um pouco para o seu tratamento, porque não é só emoção. E aí vocês vão ter que chegar a um acordo. Falem o que pensam, mesmo que discordem. Mas quando vocês chegarem a um plano estratégico, cheguem juntos, alinhados, para que consigam também remar para o mesmo lado. Porque se cada um remar para um lado, o peso emocional para a mulher aumenta muito e a chance desse casamento ou desse tratamento continuar até o final para ter um bebê no colo
é muito pequena. E assim nós conseguimos realizar, na minha opinião, o melhor planejamento técnico, físico, financeiro, emocional e conjugal. Faça sempre a reflexão desses 5 pilares. Se você começar a perceber durante o seu processo que um deles está frágil, trabalhe para equilibrar. Se o pilar quebrar, a casa vai cair. Eu estou indo, meu casamento com meu marido não está legal. Não se esqueça de alinhar, porque senão não vai dar certo. Eu estou indo, mas o meu lado emocional está muito abalado. Não esqueça de trabalhar, porque senão a casa vai cair. Eu estou indo, mas tecnicamente ainda não estou seguro que estou fazendo o planejamento correto. Faça direitinho, porque senão vai dar errado e a casa vai cair. Eu estou com grana, eu estou emocionalmente bem, eu estou com meu maridão lá e fisicamente estou fitness. Mas tecnicamente eu não me preparei direito. Não vai dar certo. Então, nunca esqueça de olhar esses 5 pilares, os pontos positivos, os pontos negativos, e deixe tudo isso em equilíbrio se você quer aumentar a sua chance de atingir a sua meta, que é ter um bebê. Ufa! Falei bastante, hein? Eu não consegui acompanhar possíveis dúvidas, eu fico aqui à disposição. Estou vendo aqui algumas mensagens, mas eu não consegui acompanhar as dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? Posso... Aqui. Doutor, fica gravada essa live? Fica gravada a live sim. Eu sempre deixo a live gravadinha e aí tem a chance de acompanhar o comecinho da live que entrou no meio. E é isso. Patrícia, excelente orientação, doutor. Obrigado, Patrícia. Eu espero que seja uma informação de muita valia para que vocês consigam se organizar para poder fazer seu tratamento da melhor maneira possível, tá bom? Eu encerro aqui, fico à disposição depois no direct se tiverem alguma dúvida e que Deus abençoe vocês, que 2022 seja um ano especial e façam o seu melhor planejamento para que tenham seu filho nos braços até o final desse ano. Um abraço para todo mundo.